Isso nós temos também o dinheiro, né, o capital, né? E aí o capital tem um peso muito grande, né? Quem é que tem esse dinheiro? Como é que a gente encontra esse dinheiro? De uma forma geral, tirando os investidores pessoa física, nós teremos então os venture capitals, né, que são o capital de risco, né? Então a ideia dos fundos de investimento, dos bancos, são empresas especializadas em fazer o investimento em operações de risco, operações de fomento, como por exemplo, né, as startups. Só lembrando que nesse momento, muito cuidado com a palavra fomento, porque o fomento muitas vezes está associado a você desenvolver algo sem a contrapartida, e no caso dos venture capitals, existe de fato a contrapartida, é uma operação financeira, há participação no quadro societário, ou seja, o investimento ele acontece com propósito de lucro, de crescimento, de recuperação do investimento no futuro. Então aqui a gente não está falando mais de, né, um fomento, né, à sociedade, sim no desenvolvimento do negócio. Então os venture capitals, que podem ser bancos, pode ser fundos de investimento, pode ser conjunto de investidores, pode ser escritórios especializados em investimento, todos eles fazem parte do ecossistema de inovação e eles são agentes muito importantes, porque são eles que dão o oxigênio para as startups. Nós temos também os chamados Venture Builders, que são associações públicas ou privadas, né, que tem o dinheiro por trás, né, por isso chama Venture Builder, né, então tem um dinheiro, tem um recurso por trás, só que a diferença é que o Venture Builder, ele muitas vezes ele oferece outros serviços, tal qual, por exemplo, em processo de incubação, de aceleração, vincula a participação no equity, e ele oferece, além do capital, outros serviços. De uma forma geral, os Venture Builders acabam mordendo, que a gente fala, um percentual maior de participação das empresas, que eles oferecem outros serviços, tá? Então, para algumas startups que estão, por exemplo, muito isoladas, né, o Venture Builder pode ser uma opção, porque ela vai oferecer serviço jurídico, serviço mercadológico, contábil, vocês dão um suporte, a startup teria que pagar por isso, eles acabam dando suporte nessa questão, é um modelo de atuação. Nós temos também os chamados Venture Debts, né, que seriam os empréstimos para operações de risco. Isso aqui já não é uma operação tradicional de crédito, né, então, porque a palavra venture vem, né, muito associada ao conceito de risco, né, obviamente, então são empresas que fazem empréstimos às startups, empresas financeiras, obviamente, que fazem empréstimo para as startups, entendendo que é uma operação de risco nesse sentido. A grande questão é que a Venture Debt, diferente da Venture Capital, a Venture Capital ela pega uma participação societária e a Venture Debt ela empresta o dinheiro, ela não pega a participação societária, ela recebe o dinheiro num modelo diferente de pagamento desse empréstimo, não tão usual como os convencionais, que você pega lá um empréstimo e você vai pagando mensalmente, não funciona dessa forma, tem outros modelos. Mas ele não pega a participação do capital porque ele está interessado apenas em fazer um empréstimo, né, para essas empresas. Existe uma figura hoje muito interessante, não vou dizer que é recente, mas é mais recente que os demais, que se chama Corporate Venture Capital, ou seja, é a ideia do Venture Capital, mas associada a uma empresa, geralmente uma grande empresa, geralmente uma empresa gigantesca, né, que ela tem interesse em, para crescer o seu negócio, essa empresa grande, consolidada, conhecida, né? Muitas empresas que você conhece aí já têm os seus próprios departamentos, setores de investimento em capital de risco. O que essas empresas fazem? Ao invés delas desenvolverem novas soluções, elas acabam arrebanhando startups que conversem com os aspectos estratégicos dessa empresa e elas acabam dando apoio a essas startups, incluindo com apoio financeiro, para que essas startups desenvolvam soluções que, de uma forma geral, conversem com a estratégia dessa empresa e possam ser incorporadas no futuro. Então, um exemplo aqui, para não falar nomes de empresas, né, mas digamos que eu tenha uma empresa varejista aqui e uma startup da área de logística, e ela desenvolve, por exemplo, uma solução muito interessante nas entregas de produtos da área varejista, por exemplo. Nossa, a empresa varejista, ela fica muito interessada com isso, porque é interessante para a operação dela incorporar a solução. Entenderam o raciocínio? Então,
ela pega e ela incorpora essa empresa, essa startup da área de logística, então, entende? É uma empresa varejista, gigantesca, grande, consolidada, já tem operação no mercado, e ela está vendo que tem uma startup aí com uma solução logística que é interessante, ela rebanha essa startup, ela coloca, digamos assim, que a gente fala, coloca para dentro, ela dá apoio, dá suporte, dá fomento, dá recursos financeiros em troca de participação e direito de opção de compra dessa empresa, às vezes na totalidade, inclusive. Uma vez que essa startup está com a operação bem desenvolvida, essa startup, muitas vezes, ela é até incorporada pela empresa, porque ela acaba sendo, né, uma solução muito interessante para a empresa aproveitar com base no seu desenvolvimento tecnológico, né? Eu conversei recentemente, participei de um evento, conversei recentemente com uma corporate Venture Builder, né? A gente chama de CVC, mas não tem nada a ver com a agência de viagens, tá? Então essa Corporate Venture Capital, né? Ela era do ramo de construção civil, de materiais de construção civil, e eu conversando com um rapaz lá, e ele falou assim, puxa vida, né? Eles fazem materiais para construção civil. Falou assim, não, apareceu aqui um empreendedor aqui, cientista, que ele desenvolveu uma liga de material que é muito mais barata. Para a construção civil isso é interessante porque a liga é baseada em produtos naturais que estão presentes com muita facilidade na natureza em qualquer lugar, o que facilita a sua exploração e depois facilita o seu material. E esse material é muito barato, é bem mais barato e ele conseguiu fazer algo que é resistente e escalável, ou seja, consegue produzir em larga escala. O que essa empresa fez? Ela incorporou o negócio desse empreendedor, desse cientista, junto ao seu Corporate Venture Capital, para estimular a operação com financiamento, inclusive, ofereceram dinheiro, né, para esse empreendedor, para desenvolver a solução, e com base nessa solução, ele vai, obviamente, oferecer essa solução para a empresa que está dando fomento, está dando desenvolvimento para ele, então essa é muito claro, muito evidente essa questão, e está tudo certo, é isso mesmo, e lógico que essa empresa ela se tornar a principal cliente dele, ou, na maioria absoluta das vezes, o que acontece é que ela incorpora mesmo, ela compra a empresa de vez, ela tem direito a comprar a empresa como um todo, e essa empresa, essa solução, o conhecimento que desenvolve dessa empresa, ela passa a fazer parte da empresa que te apoiou durante esse período. Então tá tudo certo, é um modelo de negócio muito interessante, tem muito, principalmente da área de tecnologia, mais hard science, mais bruta, muito interessante fazer isso, né? Nós temos a figura dos bancos também, os bancos eles têm um papel muito importante, né, no financiamento dessas questões, mas de qualquer forma, até nos bancos eles oferecem, né, alguns deles oferecem, por exemplo, escritórios de apoio, de fomento, né, para desenvolver essas startups, como se fossem, por exemplo, escritórios de coworking. E esse é algo interessante que muitos acabam não citando, mas eles têm um peso bem bacana, os chamados coworkings. O que são isso? São aqueles escritórios compartilhados, que eles não são necessariamente agentes do ecossistema de inovação, mas eles estão presentes. É uma questão muito interessante porque muitas empresas elas utilizam esses escritórios compartilhados para evitar custos em imobilizado, em aluguéis mais caros, ou seja, eles alugam mesas ou espaços, né? E é interessante que isso acaba sendo particularmente importante porque nesses espaços acaba tendo maior desenvolvimento tecnológico. Muito bacana isso porque você aproxima as empresas.